Como evangélicos, então, devem lidar com a figura de Maria? Devemos pregar, devemos entender, porque a gente prega sobre Raabe, a gente prega sobre essas mulheres que foram citadas, não pregamos muito sobre Maria. Devemos um pouco baixar a guarda sobre isso? Como os evangélicos devem ser? Volto àquela primeira colocação, sendo bíblicos. Então, quando a gente se volta para a Bíblia, a gente encontra lições preciosíssimas extraídas da vida de Maria. A começar porque, na época, como ela estava prometida, né, para alguém, acredita-se que ela deveria ter entre 16, 17 anos, que era mais ou menos a idade em que uma judia era prometida a casa. Então, era uma adolescente. Muita gente não sabia disso, loucura. Era uma adolescente. Então, ela precisa ser ensinada, falada, e se extrair lições sobre ela na igreja, porque, por exemplo, se a gente vai falar para adolescentes, é um exemplo, é um modelo a ser seguido. Porque ela, com 16, 17 anos, ela recebe a visita de um ser celestial, ela está comprometida com alguém, que também é uma lição, se guardou, e é uma lição para quem está se preparando para casar. Ela estava, apesar de na época os pais é que faziam os arranjos e escolhiam, mas a verdade é, olha a postura de José quando soube que ela estava grávida. Ele poderia ter usado a própria lei para expô-la, mas a Bíblia faz questão de dizer, ele sendo justo, ele primeiro ficou pensando e meditando sobre o que ele havia ouvido, mas ele não agiu precipitadamente. E Maria? Maria, com 16, 17 anos, ela demonstra uma experiência com Deus, ela demonstra uma fé, e isso a gente vai encontrar no Cântico, né, que não é superficial. Ela verdadeiramente conhecia o Deus de Israel. Ela vai mostrar isso lá. Então, é um exemplo, é um modelo. Ela, quando soube do que ia acontecer, note que a pergunta dela é diferente da de Zacarias. Apesar de, aparentemente, ser a mesma pergunta. Na verdade, Zacarias duvidou. Né? Maria não duvidou. Ela só disse o seguinte, ok, tipo assim, ok, eu creio. Faça em mim, mas eu só não sei como, mas eu creio, porque eu não tenho contato com o homem. Então foi diferente. E ela vai e se coloca, cumpra-se em mim, cumpra-se na tua serva a tua vontade. Então ela é um modelo, ela é um exemplo, e quando a gente medita no cântico, volto a dizer, é uma preciosidade que saiu dos lábios de Maria. Então, é um exemplo. Deixaria como contribuição também a própria saudação que já foi citada aqui, quando ela cumprimentou Isabel. O simples fato de dizer Shalom. E a criança que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, mexeu, se moveu. Isabel foi cheia do Espírito Santo por causa de uma saudação. Então eu deixo isso para as jovens, para as moças, para todos nós como crentes em geral, que sejamos tão cheios do Espírito Santo como estava Maria, que com uma simples saudação, a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, se nós estivermos, significa que se nós estivermos cheios de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo hoje habita em nós, nós faremos diferença quando falarmos na faculdade, quando falarmos na escola, quando cantarmos na igreja. Quem canta cheio do Espírito Santo, às vezes não canta tão bonito, mas faz a diferença. Verdade. É o exemplo que Maria deixa. Ela está tão cheia que uma simples saudação faz a diferença. Que seja assim com cada pastor, com cada crente, com cada irmão, que uma simples palavra de saudação, seja onde for, até no plenário, no meio político, a tua palavra faça a diferença, porque você está cheio do Espírito Santo. E exemplo de perseverança também, né? Porque ela estava ali ao pé da cruz. E o Simeão disse que uma espada atravessaria o seu coração. Eu imagino o quanto ela sofreu, não apenas pelo fato de estar vendo o seu filho, mas eu fico imaginando a turbulência na mente de Maria ao longo do ministério de Jesus, né? Ele é meu filho e agora está nessa missão, como é isso? Depois vendo a sua morte. E perseverança, porque após a ressurreição, ela estava junto com os discípulos em oração e aguardando o recebimento da promessa. É importante dizer que ela viveu na casa de João, tá? Porque Jesus disse, mãe, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe.
E Maria permaneceu na casa de João, o único discípulo que morreu de morte natural até o fim da sua vida. Eu acredito que hoje nós buscamos tantos modelos de espiritualidade e está aí um excelente modelo de espiritualidade para a igreja. A pessoa de Maria, mãe de Jesus. Sendo que tem que haver coragem. Muitas vezes nos falta coragem também de pregar sobre Maria. Eu me lembro na minha primeira experiência pastoral, né, o meu grande pai, né, grande amigo, pastor José Amaro, que nos deixou tão cedo, com 50 anos de idade, ele virou, era Dia das Mães, culto do Dia das Mães, ele ligou para mim e falou assim, menino, tu vai pregar sobre o quê? Eu falava, vou pregar sobre Maria. Houve um silêncio. Houve um silêncio, e aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, tem toda aquela tradição do culto protestante de você pregar, aliás, orar, perdão, pelo pregador da noite. E ele virou, colocou as mãos, Senhor, queremos te agradecer, Deus, porque assim como nós hoje comemoramos o Dia das Mães, o Senhor também deu uma mãezinha para Jesus, né? O Senhor também, assim como nós, né, obedecemos a nossa mãe, nós cremos que Jesus também foi obediente à sua mãe. Então ele começou ali, aí quando tem, e o sermão, né, para a glória de Deus, né, fluiu, né, dentro daquele propósito, a palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Houve conversões, aí quando nós fomos no gabinete, ele virou e falou assim, filho, perdoe pelaquela oração, mas eu tinha que dar uma introdução daquela, que eu estava temeroso. Preparando os corações. De onde tu ia, então? Para falar sobre Maria, e eu fiquei, o que esse menino vai falar sobre Maria? Então, nós precisamos vencer essas barreiras, né? Eu lembro também que quando eu fui, ainda era seminarista, fui dar aula numa classe de mulheres, e aí tinha muito aquela questão de botar nome na classe. E aí eu sempre fui um pouquinho audacioso, nome da classe, eu falei Maria de Nazaré. Quase que me jogaram pela janela lá embaixo. Isso aqui é evangélico, tá vendo? Nós precisamos, de fato, conforme o pastor colocou, nós precisamos, de fato, reconhecer em Maria essa grande mulher, com as suas limitações, mas também com as suas grandiosidades, como foi Moisés, Paulo, Davi e tantos outros. Pastores, obrigado pela presença de vocês.